Mestre Jesus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós. Permissão de aqui estarmos reunidos, buscando entendimento sobre o texto do Apocalipse, com as chaves que a doutrina espírita oferece para nós. Agradecemos pelo ensejo, que para nós é de valor inestimável, permitindo-nos estudar tão relevante assunto, que nós possamos obter os melhores resultados, possamos contar com a inspiração da espiritualidade, para que os nossos esforços sejam coroados de êxito, os amigos possam suprir nossas deficiências, perfeições, para que o trabalho seja qualificado, que possa favorecer também o reequilíbrio daqueles irmãos nossos irmãos desencarnados que se encontram nesta casa, buscando o reequilíbrio, aprendizagem, que nos honram com sua presença. Pedimos a Ti a inspiração, orientação, amparo, para que o melhor seja alcançado por nós, que assim seja. Muito bem, capítulo 20, a partir do versículo 14, caminhando aí para o término desse versículo 13, caminhando aí para o término desse capítulo, e vamos iniciar os dois últimos, o 21º, penúltimo capítulo, permitindo-nos assim encerrarmos um ciclo de trabalhos. Vamos lá, versículo 13, capítulo 20. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21, os novos céus e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, e de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Muito bem, o versículo 13 do capítulo 20 traz para nós a seguinte informação: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Primeiro ponto desse versículo: E deu o mar os mortos que nele havia. Nós já temos aprendido que o mar é o plano das reencarnações. A água simboliza tanto os sentimentos, e por lógica, consequência, o plano da reencarnação, porque nós reencarnamos para mudar a nossa carga de sentimentos, desenvolver as virtudes, combater as más inclinações, as tendências, e são, então, esses pontos aí. As virtudes são libertadoras das amarras que nos prendem à retaguarda da evolução, que são essas imperfeições, as paixões, que nos fazem ainda necessitar de reencarnações, muitas reencarnações. Então, o que nós notamos aqui nesse símbolo, deu o mar os mortos que nele havia,
é que nada há oculto que não haja de ser revelado, ou seja, o plano da existência, o plano físico, a reencarnação, vai revelando cada um de nós tal qual somos. Nas interações com as pessoas, pelo contato social, nós vamos nos revelando, demonstrando os nossos reflexos, nossas reações, e assim nós vamos nos conhecendo. E vamos tendo então a oportunidade de, nos conhecendo, atuar de acordo com o conhecimento que nós já adquirimos, o conhecimento espírita, para buscar o nosso aperfeiçoamento, tendo como base operacional a prática do bem. Sem a prática do bem, sem a integração nos bons propósitos, na existência, não há alteração do campo dos sentimentos. Só o bem, o amor, a bondade vão favorecer a nossa transformação moral. Nos primeiros momentos, as imperfeições elas têm que ser contrariadas, os impulsos têm que ser contrariados. E o que vai contrariar o impulso é a prática do dever, o cumprimento do dever, que ainda traz um desconforto para nós, porque o dever contraria os impulsos do coração. São esses impulsos aí milenares que trazemos do passado. Por isso o trabalho é árduo, requer vigilância constante, estudo, atenção, para que possamos aí ir obtendo a vitória vagarosamente. Então, avançando aí no entendimento do versículo, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Então nós temos aí alguns entendimentos para a palavra morte, que também é uma palavra recorrente no Apocalipse. A morte, no sentido periférico, como sendo a perda de equipamentos, a desencarnação. No primeiro momento, e no caso de uma grande fixação mental do espírito, no campo da monoideia, a ideia fixa, a perda do perispírito também, pelo fenômeno que nós conhecemos, pelas informações de André Luiz, como de ovoidização. Esse é um entendimento mais periférico. A morte também é um processo de transformação. Processos de transformação, quando nós vamos, então, obtendo a vitória sobre determinados pontos, os pontos vencidos se tornam pontos mortos, desativados. A morte também é como sendo a libertação de algo a que estamos presos, quando nós somos muito materialistas, apegados a situações, pessoas e coisas. Quando conseguimos a libertação, isso significa a morte no plano com o significado de liberação, vitória, libertação das amarras, do interesse, do apego, que são fatores que nos mantêm presos à lei das vidas sucessivas. Quanto mais apego aos bens deste mundo, menos compreendemos a nossa destinação espiritual. Porque apego aos bens do mundo significa amor aos bens do mundo. Então, se eu amo os bens do mundo, eu dou preferência, primazia no plano do amor para os bens do mundo, eu vou amar menos as pessoas, consequentemente, não vou me afeiçoar às disciplinas que a prática da lei de Deus definem para nós. Então,
o desapego significa morte, no bom sentido. No bom sentido. A matéria, por exemplo, promove a morte do espírito, porque a matéria, nós aprendemos no livro dos Espíritos, se não me engano é a questão 22, se não me engano é a questão 22, em que os espíritos perguntam, Kardec perguntou aos espíritos, não é 22, não. Tem uma questão que a matéria é o laço que prende o espírito, depois nós achamos com calma, não tem necessidade disso não. A matéria é o laço que prende o espírito, ou seja, a matéria promove a morte do espírito. Em que sentido? Nós estamos no mundo espiritual, plenamente conscientes da nossa situação, da imortalidade, estamos trabalhando, estamos estudando no mundo espiritual, nos relacionando com os espíritos, familiares, com amigos, tendo notícias das vidas anteriores, seja por meio de lembranças vivas que afloram ou por estudos em que nós vamos observar os feitos. Então, quando nós mergulhamos para a reencarnação, nos esquecemos de tudo. Então, a morte significa morte. Que a morte perifericamente, a morte do homem velho, em que nós não damos notícia de nada do que ficou para trás, para promover o renascimento de uma nova personalidade. Então, matéria é o laço que prende o espírito, para promover a morte do homem velho, das tendências antigas, e promover, então, o renascimento do novo homem, da ressurreição. Esse é um outro aspecto. E nem sempre a desencarnação, propriamente dita, a morte, propriamente dita, que significa retirada da matéria densa, vai nos colocar num plano menos denso. Porque se nós somos muito apegados aos bens deste mundo, muito viciosos, mantemos vivas as paixões, nós vamos entrar no plano da matéria densa também no mundo espiritual. A densidade do perispírito não vai nos permitir ascender para planos mais sutis, mais diáfanos. Nós temos notícias nas nossas reuniões mediúnicas, tá? Agora, quando nós já estamos vivendo um processo elaborador dos novos conceitos que temos recebido na Casa Espírita, por exemplo, na doutrina espírita, mesmo que com dificuldade, mas nos esforçando, nós vamos usufruir de um perispírito mais diáfano no plano espiritual, quando nós estamos engajados nos processos de transformação, empenhados, embora com a emersão ainda da nossa personalidade complexa. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter que lidar, e é no convívio social, nós vamos ter que lidar com a nossa personalidade antiga que permanece e quer permanecer, que é aquele que não gosta muito de determinados deveres que somos encarregados, é o homem velho. Mas quando a gente, mesmo não gostando daquele ônus, daquele encargo, cumprimos o dever, nós estamos superando o homem velho. Que o homem velho quer que nós deixemos de lado aquele encargo, aquele ônus, aquela dificuldade. Mas quando nós insistimos, mesmo contrariado, porque assim nos primeiros movimentos disciplinares do homem velho,
que devemos realizar, nós vamos lutar contra nós mesmos, contra a tendência de não querer levar adiante aquele ônus, aquele encargo. Aí nós vamos ter dificuldades de relacionamento que vão se rompendo, uma falta de capacidade de silenciar o próprio ego, o homem velho, para superar. Então, tudo isso decorre desse movimento. Com a insistência, com a disciplina, nós vamos notando que o caminho vai sendo suavizado, e que o parecia difícil nos primeiros tempos vai se tornar mais suave. O que acontece muito nos relacionamentos, por exemplo, é que nos primeiros tempos de um relacionamento, em função das emoções características dos períodos iniciais, nós não vemos os defeitos das pessoas. Com o tempo é que eles irão aflorar. Aí é que vem a necessidade do cumprimento do dever. É aí que existe muita ruptura, quando isso ocorre. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo do quê? De si mesmo. Da própria resistência. Porque grande parte do problema é do próprio indivíduo, não é do outro. Ele é que tem uma resistência. Nós é que temos uma resistência contra determinadas pessoas. A pessoa é o que ela é. Compete-nos aceitá-la como ela é, colaborar para que ela melhore. Então aí impõe-se renúncias, sacrifícios, e que em grande medida a humanidade não está preparada ainda. Então, tudo isso faz parte aqui, ó. E o mar deu os mortos que nele havia. É na encarnação que nós vamos notar tudo isso. Então, outro movimento importante que nós podemos associar a esse plano, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, o próprio fenômeno mediúnico. A mediunidade tem nos dado a conhecer os mortos no mundo espiritual. Ou seja, os espíritos, aqueles que uma grande parcela da humanidade julga desaparecidos no nada, para todo sempre, retornam pela mediunidade. A mediunidade, trabalho abençoado da mediunidade com Jesus, nos permite solucionar dramas que ficaram no tempo e no espaço, ficaram congelados no psiquismo daqueles que não conseguiram superar. E por que ficaram congelados? Porque esses espíritos não têm condições ainda de uma visão mais ampla do que fizeram em vidas anteriores, para entenderem que tudo foi ação da justiça. É preciso que o retorno pela mediunidade, por exemplo, para que eles possam testemunhar da nossa parte, pelo menos o bom propósito, o desejo intenso de mudança, e serem tocados, e serem sensibilizados, e poderem, inclusive, poderem ver o seu passado. Então é por isso que ocorre, e tem ocorrido nos nossos trabalhos, por exemplo, de espíritos aí que estão há mais de 1000 anos, 2000 anos, ainda com certas problemáticas. Temos ainda muita coisa a estudar nesse capítulo, nesse campo aí
do psiquismo, dos dramas, das dificuldades. E por isso que nós temos aqui, sob a misericórdia de Jesus, a possibilidade de dialogar com muitos irmãos que no passado conviveram com o homem velho, complicado de cada um de nós aqui. Então, a mediunidade permite, então, conhecermos o inferno, entre aspas, evidentemente, as regiões de sofrimento do mundo espiritual e os habitantes dessas regiões de sofrimento, e ajudá-los de alguma forma a buscarem novos ares, novos ambientes, ajudando-os a desenvolver o arrependimento, pedindo perdão para aqueles que se apresentam para nós como inimigos. Então é a oportunidade. Então esse é o ponto aí. Versículo 13. Alguém quer fazer um comentário sobre esse versículo antes de nós avançarmos para o 14? Interessante que quando vencemos uma imperfeição, às vezes até sem perceber, né? De certa forma não, literalmente uma libertação, né? A libertação daquela tendência, aquela cadeia, aquela rotina. Porque uma tendência, a própria palavra já diz, tendência, você tende sempre a seguir naquele rumo. Os sentimentos propõem os rumos. Os sentimentos propõem os pensamentos. Então, por isso que sentimentos maus vão propor pensamentos maus, que são as tendências. Nós aqui repetimos isso sempre. Aprendemos com o Evangelho com Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Aquela fórmula lá do reflexo. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina palavras, atitudes, ações, que serão ou válvulas libertadoras da nossa condição rotineira, ou cadeias que vão nos manter presos a uma constante indução rotineira. Então, é um ponto. E esse reflexo, ele emerge no contato social, as relações mesmo com as pessoas, aqui os reflexos se apresentam, para que nós tenhamos conhecimento e a autoconsciência vai se ampliando, e assim nós vamos avançando no campo do autoconhecimento, consequentemente da transformação moral. Versículo 14. Ô, Júlio, Diga lá, Margarida. não, é porque eu gosto de ler e vou entendendo, assim, tentando entender no meu... e Delmar, os monstros dele havia, eu consegui ver a questão da encarnação, né? O mar, os mortos. Sim. E eu, falando em a morte e o inferno deram os monstros neles havia, eu acho que a frase que mais adequa, né, no meu ver, é essa aqui: a morte muitas vezes nos retira da matéria densa para nos projetar em outra mais densa pela nossa insensatez. Sim. Assim, o que eu entendi dessa frase, sabe? E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Então é essa Sim. a frase que eu acho que mais assim combina, né? Nós falamos da densidade do perispírito. Porque a morte, né, e o inferno deram os mortos que neles haviam. Sim. Porque nós estamos mortos, né? Nós estamos mortos. E se nós não fizermos essa modificação, vamos continuar e não vai modificar o negócio que fala. Em
nos retira da matéria densa para nos projetar em outra mais densa. Mais densa. Ainda, se nós não... Que nós vamos acumulando densidade no perispírito. Nós vamos acumulando densidade no perispírito, certo? Porque o perispírito é estruturado em átomos, moléculas. É mudar antes que algo pior aconteça, né? E a morte aí, os mortos para os valores nobres. Sim, por isso nós estamos mortos. Né? Quanto mais mortos para os valores nobres, mais reencarnações necessitaremos para que o impacto, o atrito, a dor, a expiação faça o trabalho. E aí não é nem a expiação de fora, é a expiação primordial, primária, que é inerente às imperfeições. Esse é um ponto importante para nós nos conscientizarmos que a própria natureza das paixões, das imperfeições, ela tem o seu componente expiatório, que é o estado de espírito desconfortável que nós sentimos quando essas emoções estão presentes no nosso mundo interno. Esse é o ponto que precisa identificar. Isso é expiação. Certo? Se nós não somos eficientes nas disciplinas, nos trabalhos para desativar essas imperfeições, precisaremos precisaremos da expiação de fora, expiação física, como um fator de limitação para que aquelas paixões não tenham facilidade de expansão, consequentemente de materialização no mundo, concretização no mundo. Porque o estado de espírito tende a se manifestar. André Luiz traz essa frase para nós O que eu quero dizer com isso? Que nenhum de nós pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nenhum de nós consegue esconder o nosso mundo interior. Kardec tem uma frase muito interessante que fala sobre isso. Ele vai dizer assim: é possível enganar uma pessoa durante muito tempo. É possível enganar algumas pessoas. É possível enganar uma pessoa durante algum tempo. É possível enganar algumas pessoas durante muito tempo. Mas enganar a todos o tempo todo não é possível. Porque o estado de espírito que nós alimentamos vai criando no nosso mundo interior. E nós vamos colocando em prática no mundo exterior. Pelo que nós gostamos de fazer. Pelo que nós buscamos. Pelo atendimento dos desejos, das vaidades, das ambições, do egoísmo. Isso é inevitável. Inevitável, ninguém escapa dessa lei. Isso é uma lei. Então, o que é que nós vamos fazer com isso? Transformar. Transformar. Porque essas imperfeições, que a imperfeição surge no reino humano, quando a razão se abre. Porque não existe imperfeição no reino animal, não existe imperfeição no reino animal, existe infância. Não existe imperfeição. A imperfeição, Kardec definiu imperfeição como sendo fator de infelicidade, surge na faixa da humanidade, quando nós já somos instruídos pelas leis, concordamos com essa instrução,
Sabemos que precisamos praticar, mas nós preferimos nos manter no plano do atendimento instintivo. Perceberam? Porque existe um período de nulidade moral. Nós estamos nessa aqui, ó. Nulidade moral. Quando na nulidade moral, o espírito não tem culpa. Aprendemos isso na questão 955 do Livro dos Espíritos, no caso daquelas mulheres que cometem suicídio, tá? Nós já temos lido aqui de vez em quando. Existe um estágio de nulidade moral em que o espírito encarnado ele deve cumprir determinados deveres por força das coisas e ele não tem culpa. Está em aprendizagem. Certo? Então, quando a razão se abre, por exemplo, aqui a razão, segundo André Luiz, contribuição de valiosa André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, com a qual nós, em tese, concordamos, porque tem lógica, quando o espírito encarnado na faixa da humanidade recebeu o título de homem, foi quando nós desenvolvemos o pensamento contínuo. 200 mil anos atrás, aproximadamente, que é quando a ciência define o surgimento do Homo sapiens. 200 mil anos. Então a razão se abriu. Mas, entre o momento em que a razão se abre e a razão está capacitada para compreender as leis de Deus, passam-se muitos milênios. No nosso caso, foram mais ou menos 200 mil anos, porque nós recebemos informações claras sobre a lei 4 mil anos antes de Cristo. A partir daí. E de uma forma mais enfática, 1260 anos antes de Cristo, pelo trabalho revelador de Moisés. Então, os espíritos da Terra, os que estavam evoluindo aqui quando vieram os transmigrados, só aí, na transição de 4.000 antes de Cristo para o tempo de Jesus, 1260 no meio, é que a sua razão, então, teve condições de compreender a lei de Deus. Então, eles praticavam o que aprenderam ao longo da evolução. E por que os transmigrados que vieram de um mundo mais avançado tinham que conviver com essa brutalidade? Porque eles, no seu mundo de origem, assim como nós hoje, preferimos praticar a violência e a brutalidade, mesmo tendo os conhecimentos amplos que temos. Então vão conviver com os brutais naturais que estão na sua faixa de brutalidade. O atrito é o atrito que vai fazer o diamante brilhar. Perceberam? Então, por isso que o assunto é desafiador e o assunto não é fácil ser abordado, não. E nós vamos indo com calma, porque à medida que a gente vai estudando, vai pensando, vai meditando, os limites vão se abrindo. Nós até estudamos isso na reunião de terça-feira, sobre o limite da inteligência. Porque temos limitada a inteligência. Então como que nós vamos ampliar o limite da inteligência? No nosso caso aqui, estudando o Espiritismo, meditando, praticando a mediunidade como temos praticado, buscando praticar ali o bem, na sociedade, no dia a dia,
os limites internos vão se ampliando. Então, o que vai fazendo, vai dando expansão para o campo da consciência, os limites, a vivência das virtudes, tá? Porque nós estamos confinados entre a animalidade e a angelitude. Ensino Emmanuel. A animalidade é o nosso passado, a angelitude, Jesus. À medida que nós vamos trabalhando, ampliando, estudando, ampliando o conhecimento, interiorizando o conhecimento, identificando as mazelas, as imperfeições, e trabalhando para superar nessa prática diária, o limite vai se ampliando. Quando o limite vai se ampliando, nós estamos se mandando um sinal para a espiritualidade. Nós precisamos de mais coisa. Estamos ampliando o limite, que é a questão do investimento. Os espíritos investem em quem está investindo. Se nós estamos investindo, eles vão investir. Porque não tem demanda que fique sem resposta. Não tem busca que não tenha resposta. Então, esse é um ponto aí importante para que nós consideremos. Aí também, né, Júlio, entra aquele capítulo que nós conversamos sobre a humildade, né? É você identificar a imperfeição e aceitar para ser modificado. Se não aceitar, não muda. Não adianta, né? Se ficar transferindo para o outro, não muda. Certo? Aquele capítulo é... Nós tendemos a transferir para o outro. Exatamente. Então nós não concordamos e transferimos para o outro. Aquele capítulo precisa Quando o problema é falta, meditado. quando o problema é qual que é? Falta de humildade, de adaptação ao sistema no qual estamos inseridos, pela misericórdia divina, para evoluir. Obrigado. Então eu preciso a humildade e a aceitação. E não transferir para o outro. Não sei se vocês estão entendendo. Porque quando a gente melindra, por exemplo, vamos pegar o caso do melindre que pega muito contrapé, principalmente os tarefeiros de reunião mediúnica. O melindre é a transferência para o outro. Eu tenho uma dificuldade interna, eu não estou conseguindo superar, não estou conseguindo lidar com isso, então eu transfiro para o alvo. É muito comum na seara espírita, o melindre desagrega grupos, as pessoas saem, vão para outros grupos. Por causa disso. E ninguém é perfeito, todos temos dificuldades, e é no contato social que nós vamos encontrar o laboratório perfeito para superar as dificuldades. É porque o problema, a gente acha que o problema está no outro, mas o problema está dentro da gente. Se a gente parar e refletir no que está acontecendo, Sim. aí nós vamos identificar o que nós temos que... O que está nos atacando dentro de nós para que nós possamos melhorar. Sim. Só que a gente acha, não, o outro fez isso, o outro fez aquilo. O outro deixa o outro fazer. O outro está fazendo... O que me atingiu? O outro está fazendo o que Deus permite que ele faça. Ele é um instrumento. Ou ele é instrumento da justiça ou instrumento da misericórdia. Sim. Porque tem muita gente, por exemplo, que não concordou com Jesus. Melindrou com o que Jesus estava fazendo. Perceberam? Uhum. Jesus tem culpa disso? E nós precisamos disso, senão a gente não enxerga, né? A gente precisa das pedras. Precisa das pedras. Então vamos lá, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte.
Então nós vemos aqui nitidamente morte e inferno representam estados de espírito. Mas vamos chegar lá. E a morte? Quem entrega a morte? Vamos lá em Mateus? Mateus 10, 21. Não precisa buscar não, que eu vou ler aqui. Ó. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. Quem lê isso aqui que não tem conhecimento, o Evangelho vai falar que isso aqui é a maior carnificina, assassinato familiar, certo? Mas não. O irmão entregará à morte o irmão. O irmão Allan Kardec está nos entregando à morte. Com a doutrina espírita. E ele codificou para nós. Está entregando à morte os nossos conceitos arcaicos, as nossas tendências antigas, o homem velho. O irmão, a morte o irmão, e o pai, o filho. O pai, o filho, que é o pai, somos nós mesmos, é o eu do passado. E vai entregar, por exemplo, essa encarnação, eu sou filho do Jerônimo, dos outros aí que você emergiram, perceberam? Sou filho. Então eles estão me entregando a morte. Das complicações que tinham nessas personalidades. O pai está entregando o filho à morte. Oh, renova aí, transforme-se. Vai ser médico. É. E os filhos se levantarão contra os pais. Então, quando o filho, ele acata as novas determinações, busca crescer, é como se ele estivesse levantando contra o pai antigo. E somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Na realidade, o Apocalipse, ele é bem, para quem não conhece, não tem uma certa noção, é um terrorismo violento. É, um terrorismo. Por isso que muita gente aí exagera e, se não colocar reencarnação e imortalidade, não tem como entender Apocalipse. Se aquele que acredita que morreu vai para o inferno, vai para o céu, então o Apocalipse vai ser isso aí mesmo aí que nós aprendemos. Mas para entender em espírito e verdade, temos que colocar a reencarnação e a imortalidade. Senão, e acaba suavizando, né? Acho não. Que Apocalipse significa... Apocalipse é revelação, não é terrorismo. A palavra Apocalipse, revelação. Revelação do quê? De nós, do passado, nosso real estado. O mundo está desse jeito aí por causa de vocês mesmos, olha aí, por vocês têm essas complexidades, cultivam essas ideias, as ideias se transformam em atos, palavras, ações, construções no mundo físico, sistemas econômicos, sistemas políticos, armamentos. Quando é que vocês vão parar com isso? Aí nós vamos continuar morrendo. Estão morrendo. Mortos. Chega um momento que aqui esses que não conseguem vencer o homem velho, então são transmigrados. Vão para outros orbes, outras escolas. Porque eles têm uma riqueza potencial que não querem praticar, segundo a lei de amor, legítimo. Porque a lei de amor, o amor, amigos, é uma lei que está inerente. Ninguém consegue frear a lei de amor. Tanto não consegue frear, os Espíritos vão dizer no Evangelho segundo o Espiritismo. O que eles dizem lá? Capítulo 11, Evangelho. Tanto não conseguimos frear que os Espíritos dizem o seguinte, ó. É uma força irrefreável. Vai dizer assim, ó. Há pessoas... Não, perdão. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar, muitas vezes, este
O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendência diminuída. É a lei de amor. Se eu não direciono essa força natural e espontânea que tenho para as pessoas, para o próximo, nós vamos amar, amigos, as coisas. Tá? Há um ente, um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misantropos, que se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas e buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Então, enquanto o amor não é canalizado para as pessoas, ele continua na faixa instintiva. Eu vou amar coisas, pessoas, objetos. Basta nós analisarmos. O apego, falamos aqui do apego. O apego, o que é? Amor extremado a bens materiais. Então, o novo conceito que assimilamos promove a morte do anterior. Então é difícil. É muito difícil para muita gente, para todos nós de um modo geral, a libertação dos conceitos antigos. Muito difícil. E é por isso que estudamos sistematicamente a doutrina, para nós nos conscientizarmos de quais são os conceitos espíritas, que se contrapõem aos conceitos do mundo. Se contrapõem. Então, por exemplo, questão 895, nós aprendemos lá que o apego aos bens deste mundo constitui notório sinal de imperfeição, porque quanto mais apegados aos bens deste mundo, menos compreendemos nossa destinação espiritual. Então, o materialismo, o consumismo, são inversamente proporcionais a um perfeito entendimento da nossa destinação espiritual. O contrário, que é a questão, eu falei da questão 895. O contrário é a questão 918, que os espíritos ensinam que o homem, o espírito, ou o homem, tanto faz, demonstra a sua superioridade, o progresso real que o elevará na hierarquia espiritual, quando todos os atos de sua existência representam cumprimento da lei de Deus e antecipadamente compreende a vida espiritual. Notaram que são inversamente proporcionais? Apego aos bens deste mundo significa amor às coisas e desamor às pessoas. Amor às pessoas, por efeito contrário, vai determinar desapego dos bens deste mundo. E se eu amo as pessoas, mesmo que eu seja ateu, não acredito na vida espiritual, eu estou dando sinais que eu mesmo sem saber, eu compreendo minha destinação espiritual. Porque qual que é a nossa destinação aqui na Terra? Amar o próximo. Então quem ama o próximo, se esforça por amar o próximo, desapegado dos bens, ele demonstra que ele deposita mais confiança no invisível. Ele não vê, do que no visível. Você viu? Isso significa, de forma inconsciente, compreensão da nossa destinação aqui na Terra. Tem muita gente nessa faixa.
São aqueles que estão praticando o bem naturalmente, da questão 894, que são aqueles em que o bem não custa nenhum esforço. Por quê? Porque eles já venceram, fizeram os esforços anteriormente. Agora o amor parece algo natural, espontâneo. Não é robótico, é espontâneo. Prazeroso. Prazeroso. Porque nós ainda temos que vencer resistência para praticar o bem. Basta nós olharmos para o lar, para a relação familiar. É ou não é? Não tem aquele parente mais complicado, que nós temos uma dificuldade, não tem? Às vezes é o próprio filho, às vezes é a esposa, às vezes é o marido, às vezes é a filha. Tem ou não tem? E isso é um alerta para que a gente não seja esse parente complicado para os outros, né? Parentes. Mas a gente vai ser, Fernando, até por causa da nossa condição natural. Tem como fugir? Não, mas não podemos evitar, né? Não, porque nós temos características que vão exigir do outro tolerância. Tem um dia que você não está bem. Tem um dia que você acordou e não está legal. Então você vai exigir do seu companheiro, da companheira, tolerância, paciência, misericórdia. Ou não é assim? Tem orgulho de você não perceber isso. Orgulho. Porque se você não percebe que você, por sua própria natureza, causa dificuldade para o seu companheiro, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Você está se considerando no patamar acima da pessoa. Isso é, entendeu? Foi muito boa a colocação da Neuza. Então, porque nós estamos aqui no trabalho de autodescobrimento. Quem vai me ajudar a me autodescobrir? É o cônjuge. O filho, a filha que vai falar certas coisas. Eu não gostaria de ouvir. Há crescimento. Aí entra a humildade, eu preciso, peraí, vou meditar, isso aí, será que é isso mesmo? Vou meditar. Não é fácil não. Muitas vezes as pessoas acham que não estão incomodando, né? Porque muitas vezes o outro também está silenciando. Então, Exato. A pessoa não percebe. Né? Acha assim, não deu problema para ninguém. Exatamente. Só porque o outro está silenciando por você. Exato. Panela de pressão, uma hora ele estoura. Aí é tomar que ela esteja trabalhando isso no amor, né? Fazer silenciando mesmo no amor. Porque senão depois a panela de pressão. Por isso que a nossa intenção, eu vou falar com vocês com sinceridade, a nossa intenção deve ser sempre fazer o melhor possível. Porque nós temos muito defeito, então nós não vamos conseguir mudar nessa existência, gente. Nós vamos continuar exigindo do outro o sacrifício. Vê a Neuza está rindo ali, ó. A Neuza está rindo ali. O que me traz consolo, que eu tenho certeza que eu já fui pior. Não, pior E não tem muito evoluiu, e não tem muito tempo, né? Nós estamos vendo aí que é coisa aí de 300, 400 anos, não é? Não. É ou não é? É pouco tempo em termos de vida espiritual. Nessa existência mesmo, o que nós já fizemos aí na juventude, na infância? Nem te conta. Não é? Salta essa parte. Porque na infância costuma... Na infância, porque na infância costuma emergir o complicado lá. Nós viemos trabalhar na infância, entendeu? Na vida. Penso que não é fácil não, viu? É difícil. É difícil. Por isso que nós temos esses dramas difíceis aí na sociedade. Filho que mata o pai, mata a mãe e vice-versa. Por quê?
Imaginemos se as pessoas nos lembrássemos com todas as cores vivas o que foi feito no passado. Uhum. A Terra seria um hospício a céu aberto. Teria condições, não teríamos condições de convivência. Se pararmos para pensar, muitas vezes temos uma pequena noção. Pequena. Sim, É sempre Né? os indícios. Mas Né? imagina se nós soubéssemos de tudo. é assim. Nós ainda vai só devagar que vamos sabendo. Como os espíritos já estão desencarnados, que às vezes se encontram numa posição, né, um pouco mais elevada, que ainda não tem permissão de olhar a muitas reencarnações para trás. O véu vai se abrindo. Tem muitos que não querem, devagar. tem medo. Aí vão adiando até a expansão do. Não é isso? Então, um trabalho mediúnico possibilita que os véus vão se levantando. Tudo bem, o tempo está avançando aí. Quem quer fazer os comentários finais? Nós não vamos avançar nesse capítulo, versículo 14, não. Porque eu vou deixar para a semana que vem, né? Os outros aspectos aí do. Bacana. Até porque não temos tempo. Tá certo? Então que Jesus nos abençoe e permita-nos estarmos de volta.